Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal. Hoje vamos falar de John Locke. Aliás, não vamos só falar de John Locke, mas vamos falar também da Revolução Inglesa. Hoje eu pretendo falar do John Locke e da Revolução Inglesa. E na próxima gravação sobre John Locke vamos falar sobre os livros dele, abordar, como eu estou tendo o costume de fazer aqui no canal, de falar especificamente sobre alguns trechos das obras do John Locke. Então, para início de conversa, John Locke, está aqui uma pintura representando ele. John Locke ele nasceu em 1632, ou seja, no século 17. Aliás, eu pretendo depois trazer a cronologia desses grandes nomes para passar uma ideia de quem viveu no mesmo tempo que quem, para que o aluno tenha uma ideia de qual obra ocorreu junto com outra obra, de qual obra que pode ter influenciado algum outro tipo de pensamento. O fato é que o John Locke ele nasceu em 1632, aqui na primeira metade do século 17, no condado de Somerset. Ele faleceu logo no comecinho do século 18, em Essex, aos 72 anos. Aqui fica o condado de Somerset, aqui na Inglaterra, e ele é considerado o pai do liberalismo. Essa é uma alcunha, talvez uma das mais famosas do John Locke, é o fato de ser o pai do liberalismo. O fato é que o John Locke ele foi proeminente em várias áreas. Você vai estudá-lo, encontrar sobre ele na filosofia política, na filosofia propriamente dita, no direito, na sociologia, na economia. Ele é um autor que teve proeminência em várias áreas. Então, é certamente uma das figuras mais importantes para que todos nós possamos conhecer. Também considerado um dos fundadores do empirismo. Ao longo da aula eu vou explicar direitinho o que significa o empirismo. Ele defendia a liberdade e a tolerância religiosa. Esse ponto é interessante. Seguindo, ele estudou ciências naturais, filosofia e medicina. Era muito comum, antigamente, que as pessoas se dedicassem a várias ciências, porque não havia essa divisão que a gente começa a ter com Aristóteles, depois com Francis Bacon e dali por diante. Essa divisão que hoje nós temos consolidada não ocorria bem antigamente. Então era comum que uma pessoa que tivesse interesse em estudar, ela acabasse estudando e aprendesse várias áreas. Aqui uma característica interessante é a influência que ele teve dos trabalhos de Descartes e do Francis Bacon, autores que também nós vamos tratar aqui no canal depois. Ele foi filho de um pequeno proprietário de terras. Ele chegou a lecionar filosofia, retórica e grego. Em 1683 ele foi acusado de traição. Acabou exilado nos Países Baixos e retornou à Inglaterra 5 anos depois. Foi nomeado membro do parlamento em 1695 e faleceu sem deixar filhos. As principais obras dele, voltado não só ao direito, mas um pouquinho da filosofia e da sociologia, que fica muito difícil de dissociar nesse período, são essas três aqui. E são as que eu pretendo abordar em aulas à parte. A Letter Concerning Toleration, que é a Carta sobre a Tolerância, de 1689. Two Treatises of Government, que são talvez o livro mais famoso dele. 2 tratados sobre o governo civil, do mesmo ano. E An Essay Concerning Human Understanding, o ensaio sobre o entendimento humano. Esses 3 eu pretendo tratar em aulas à parte, começando pela Carta sobre a Tolerância e falando sobre os demais em outras aulas também. Aí aqui eu trouxe, eu acho interessante entendermos o conceito e o contexto no qual John Locke estava inserido, porque ele vive naquele período ali, que ele tem o desenvolvimento
do seu estudo, da sua arte, na segunda metade do século XVII. E é exatamente a metade em que eclode a Revolução Inglesa. Mas é importante que a gente entenda o que foi a Revolução Inglesa. Então eu trouxe aqui um pequeno organizado de ocorrências durante o período da Revolução Inglesa que explicam o que foi essa revolução. O Locke é considerado um dos teóricos que influenciaram a Revolução Gloriosa. A Revolução Gloriosa foi uma das fases, isso é importante que fique salientado, foi a fase final de toda a fase da Revolução Inglesa. Então a Revolução Inglesa considera-se o período de guerras civis e mudanças de regime político que ocorreram na Inglaterra, Escócia e Irlanda entre 1640 e 1688. Que aliás é até o que eu ia fazer o esquema aqui, mas eu trouxe embaixo. Houve de modo geral, como consequências, a ascensão da burguesia e a consolidação da monarquia parlamentarista. Nós estamos num período em que, de um modo geral na Europa, existiam monarquias absolutistas. E a Revolução Inglesa ela ajuda a essa mudança, da saída da monarquia absolutista para uma monarquia parlamentarista, que é o que a Inglaterra tem até hoje. E de forma bem consolidada, é interessante que é uma particularidade daquele local, eles são muito ligados ao direito consuetudinário, tanto que não tem uma constituição escrita, a constituição deles é um arranjado de textos normativos esparsos, desde o período da Carta Magna de 1215. E o importante de sabermos aqui é que a Revolução Inglesa ela possuiu 4 fases. Espera que eu acabei riscando em cima. Mas ela possuiu 4 fases. A primeira, Revolução Puritana, e aqui a gente pode colocar a data que está até lá em cima, de 1640 a 1688. É importante a gente voltar aqui a lembrar que o Locke ele nasceu em 1632. Então, quando a Revolução Inglesa começou, ele tinha 8 anos. E quando houve o final da Revolução Inglesa, em 1688, é um ano ali, ó, um ano próximo em que ele escreveu as suas obras jurídicas. Então são as 4 fases da Revolução Inglesa. A Revolução Puritana, depois a República de Oliver Cromwell, a restauração da dinastia de Stuart e, por final, a que é conhecida como a Revolução Gloriosa. Veja que, conforme dito ali em cima, a Revolução Gloriosa ela é a fase final disso tudo que nós chamamos de Revolução Inglesa. E aí eu falei aqui especificamente de cada uma. A Revolução Puritana, que aliás seria interessante colocar aqui, eu não coloquei a data está lá em cima, mas era importante repetir. Ela ocorre nesses 9 primeiros anos da Revolução Inglesa, e a história é a seguinte: o rei Carlos I, ou Charles, ele assume o trono em 1625, depois da morte de seu pai, o rei Jaime VI. Ele teve um governo conturbado, ele criou vários conflitos com o parlamento. Perceba que o parlamento ele tinha força na Inglaterra desde a Carta Magna de 1215, do rei João Sem Terra, aquela ideia de tentar uma concórdia com os barões, e que acabou colocando o rei estando sujeito a uma Carta Magna. Então ele tinha que ter o crivo de outros órgãos, ele já não era aquele monarca com absolutismo total. E o Carlos I, ou Charles I, ele tem um governo conturbado. Ele chega a dissolver o parlamento 3 vezes em 4 anos de reinado, em determinado período, para vocês terem a noção de quão conturbado era essa relação dele. Ele queria governar sem a necessidade de consulta ao parlamento, ou seja, era efetivamente um absolutismo. Ele desejava unificar as igrejas da Escócia e da Inglaterra, mas ele encontrou resistência pela Escócia. E aí decidiu travar uma guerra contra os opositores, ou seja, contra a Escócia. Foi gerada a necessidade, lógico, de aumento de impostos. E aí aquilo que eu costumo dizer nas aulas, sempre é a questão tributária que acaba movimentando a realização de revoluções.
as mudanças de regimes ao longo dos anos, ao longo de todos os estados, de todos os agrupamentos sociais, elas acabam tendo como estopim a questão tributária. Então, houve essa necessidade de gerar um aumento de impostos para a guerra contra a Escócia, e aí começou a ter uma dúvida sobre quem autorizaria esse aumento, se seria o rei, pelo direito divino, ou o parlamento, pela representação dos setores da nação. O monarca e o parlamento, eles organizaram-se em exércitos e travaram uma guerra civil, a guerra entre o rei Carlos e o parlamento. O rei Carlos ele sai derrotado dessa guerra e acaba sendo executado em 1649. E esses são os 9 primeiros anos da Revolução Inglesa. Perceba que essa primeira fase da Revolução Puritana, ela é a saída da monarquia. E ela é a saída porque a próxima fase é a República de Oliver Cromwell. E aí nós vamos pegar aí os pouquíssimos anos na história da Inglaterra em que houve uma república, em que o poder não esteve formalmente nas mãos de um rei. Muito embora vocês vão perceber que na própria república o Oliver Cromwell depois tenta passar o comando para o seu filho. E essa forma de passagem de poder hereditária, ela é comum de monarquias. Então, muito embora fale em República de Oliver Cromwell, ela tem ali nuances que não são necessariamente republicanas, mas a gente tem que dizer que é república porque o Oliver Cromwell, com a morte do rei Carlos, o Oliver Cromwell, ele é um antigo membro do parlamento, ou seja, é um representante dos setores da nação, ele assume o governo. E aqui essa segunda fase, ela pega, conforme eu coloquei até ali em cima, de 1649 a 1658. São mais 9 anos a República de Oliver Cromwell. A instalação da Commonwealth. Hoje Commonwealth tem um outro significado, mas à época a comunidade da Inglaterra. Hoje Commonwealth é o nome dado à união dos países ligados à Inglaterra. Então havia benefícios à burguesia que apoiou o parlamento. Teve uma política exterior muito agressiva e eficaz, o Oliver Cromwell. Sentindo-se ameaçado pelo parlamento, é interessante, ele é do parlamento, mas quando ele assume, ele passa a agir como se não fosse mais. Ele manda fechá-lo em 1653. Veja que é exatamente aqui quase na metade desse período republicano. Ele vem a falecer e ele é sucedido pelo filho Richard Cromwell. E aí em 1660, já tendo acabado a República de Oliver Cromwell, um novo parlamento é eleito. E sem jeito para governar, o Richard e o parlamento eles decidem pela volta da monarquia. Veja o quão pouco durou essa formação republicana na Inglaterra. E aí a gente entra na volta da monarquia, a restauração da dinastia Stuart. Essa restauração que ela vai ocorrer de 1660 a 88. 1660 a 1688. O que ocorre aqui? A restauração dessa dinastia na figura do filho do Carlos I, aquele mesmo que foi executado, o Charles, né? O Carlos II, acabou não trazendo paz à Inglaterra. O Carlos II ele queria uma política tolerante com religiões. O parlamento era contra. Ele assinou leis que favoreciam a igreja anglicana em detrimento de denominações protestantes e da igreja católica. Mas o motivo de maior geração de atrito foi a descoberta que o irmão do Carlos II, Jaime, era católico. Então havia, por parte de toda a criação, de toda a formação de como foi a igreja anglicana na Inglaterra, da tomada de poder daquelas igrejas que pertenciam à igreja católica, havia um receio de que o Jaime, como estava na linha sucessória, se assumisse, e em sendo católico, que o catolicismo voltasse a imperar.
Então o que ocorreu? Acabou gerando duas vertentes políticas que existem até hoje, claro que não sob esse mesmo fundamento. Praticamente como se fossem dois partidos, os Whigs e os Tory. Os Whigs eles tinham como intuito excluir o Jaime da linha de sucessão ao trono. E os Tory queriam manter o Jaime na linha de sucessão do trono. Os Whigs eles acabaram saindo vencedores nessa e o Jaime foi tirado da linha de sucessão. E aí a última fase, a Revolução Gloriosa, que a religião influenciava o reino de um modo geral. Política e religião acabavam intimamente relacionadas, perceba que até o receio de uma outra religião tomar conta da Inglaterra motiva a geração desses dois partidos, e o parlamento conspira e entrega o trono ao sobrinho de Carlos II, o Guilherme. Então o Jaime ele é excluído dessa linha sucessória e a partir do momento que cai no colo do Guilherme, aí é feita a Revolução Gloriosa e se estende até hoje ao que a gente conhece como a monarquia na Inglaterra. Então veja que de um modo geral a Revolução Inglesa ela é ali num período de meio século praticamente, um período de mudanças, um período de fragilidade num determinado momento da monarquia e logo após a restauração. É até interessante conhecermos a Revolução Inglesa, ela explica muito do porquê que a Inglaterra continua sendo monárquica, do porquê que mesmo a Rainha Elizabeth, ela tendo uma figura quase simbólica, por que ela ainda é mantida, por que a família real ainda existe na Inglaterra. E isso está muito ligado à ideia do povo ter essa cultura conservadora de um regime que é praticamente milenar e que não quer mudar. No pouco período que mudou, logo voltou à monarquia, tal qual a gente conhece como é hoje. Claro que há uma mudança de como era a partir de Guilherme e de como foi antes do Carlos I, porque é todo um movimento de se tirar o autoritarismo, o absolutismo da monarquia até uma configuração parlamentar como existe até hoje. E para concluir a aula eu vou falar por alto características e influências do John Locke, bem por alto para continuarmos no assunto do autor inglês e numa próxima aula falar dos livros dele em específico. O Locke ele tem como característica a valorização do conhecimento pelo empirismo, que é a verdade através dos sentidos, da experimentação, da experiência. Os sentidos norteiam para o Locke o que é real ou irreal. A ideia de usar critérios científicos para investigar limites do intelecto humano. E aqui eu fiz um esqueminha que diferencia, na visão de Platão, de Descartes e de Locke, como que o homem nascia. Para o Platão, o homem nascia com um pouco de conhecimento. Para o Descartes, o homem nasce com ideias inatas, colocadas por Deus. E para o Locke, o homem nasce na estaca zero de conhecimento. Essa é a ideia da tela em branco ao nascer, que vai sendo desenhada conforme a vida. O empirismo de Locke ele é importante, ele é fundamental para as ciências. Essa é a ideia do empirismo. O conceito de erro na generalização. A generalização é errada. Como as religiões não possuem uma base empírica, não há uma religião errada. Não tem como você provar uma religião. Então o Locke ele vai até na carta sobre a tolerância falar em vários momentos dessa ideia, a ideia da tolerância, de como deve se tolerar o pensamento religioso e de como deve ser feita essa divisão entre Estado e religião. E a educação como fundamental para a formação do intelecto do indivíduo, já que é um período de aumento da própria ciência, desse empirismo em voga, você tem a educação como a melhor forma de passar esse tipo de conhecimento.
Eu estou aqui até com o material já gravado, falando já da carta sobre a tolerância, mas eu vou deixar para uma próxima, porque já vai ficar uma aula aqui de 20 minutos ou um pouco mais. E aí eu espero você numa próxima aula começando a falar dos livros do Locke. É importante ter essa ideia, essa visão de quais eram os pensamentos mais básicos do autor inglês, em que período ele viveu e entender o contexto da Revolução Inglesa, ainda que de uma forma bem básica, mas ela dá uma base necessária para que o aluno investigue a fundo e entenda e sinta-se interessado em conhecer mais a fundo todo o contexto em que viveu Locke e todo o contexto em que ocorreu a Revolução Inglesa. Então espero você numa próxima, na qual continuarei a falar sobre esse que certamente é um dos autores mais importantes, não só para o direito, para a filosofia, para a sociologia, para as ciências humanas de um modo geral.